Bem-vindo ao podcast Nem Tudo São Flores. Estamos aqui com mais um episódio e, como você bem sabe, nós convidamos aqui personalidades do nosso segmento. Pessoas que marcaram e marcam uma nova etapa no segmento de reposição automotiva no Brasil. Hoje não é tão diferente dos outros episódios, porque nós trouxemos aqui uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho, uma admiração, uma gratidão perpétua sobre essa pessoa. Vocês vão conhecer um pouco da história dele, quem é essa pessoa e o que é que ele promove no mercado. Mas o mais interessante, como você bem sabe, o nosso podcast Nem Tudo São Flores, ele aborda muito mais um posicionamento pessoal, um comportamento pessoal, e vocês conhecerão de uma forma um pouco diferente um grande amigo que eu vou apresentar a vocês agora, que é meu irmão Fernando da Golfinho. Prazer. Bem-vindo, viu, Fernando? Prazer, Marco, agradeço. É uma honra para mim estar aqui dividindo esse espaço com você. Eu sou admirador e fã da maioria das pessoas que já sentaram aqui, então é um prazer. Espero poder estar à altura de tudo que já foi falado aqui. Irmão, de forma tardia você está chegando aqui. É porque outras pessoas vieram antes de você, mas é uma justiça tardia o convite aqui a você. Vocês vão conhecer um pouco do que a Golfinho faz. A Golfinho é uma empresa daqui do Rio de Janeiro. E a primeira vez que o Fernando me ligou, talvez tenha sido em 2015 ou 2016. Você lembra o ano? 2016. 2016. Eu estava chegando em Curitiba, lembro bem, estava num táxi, indo para a sede da Rede Âncora, da Matriz, que ficava à época em Curitiba. Eu trabalhava para a Rede Âncora Nacional. E entra uma ligação do Fernando, nós não nos conhecíamos ainda. Foi o Bruno. Foi o Bruno, não foi? Que passou o teu contato para mim? Foi Que trocou o nosso contato, né? E quando o Fernando entrou em contato comigo, era uma atividade que eu nunca tinha exercido. E, para você ter uma ideia, quando o Fernando falou, ele falou que ele trabalhava no segmento de borracharia. E, como você bem sabe, a origem do nosso trabalho é no segmento de reposição automotivo. Mas eu nunca trabalhei com o segmento de borracharia. E daquela ligação, assim, um pouco casual, houve uma conexão muito profunda entre nós. E a Golfinho hoje é uma das maiores empresas aqui no Rio de Janeiro, no segmento de motopeças e borracharia. Então, uma das maiores empresas de motopeças do estado do Rio de Janeiro é a Golfinho. E vocês vão conhecer a história da Golfinho. Por que se chama Golfinho, como surgiu essa história. E o segmento de borracharia. Então, uma grande parte dos clientes do Fernando são aqueles borracheiros de verdade, né, Fernando? Que muitas vezes fazem os seus reparos nas suas calçadas. É meio isso? Correto. É isso. Então, mercado completamente diferente. Mas vocês vão ver que história linda. Que ajustes de rotas foram feitos ao longo dessa caminhada e conhecer um pouco da história da Golfinho. Fernando, primeiro, muito obrigado por você estar aqui de novo. E vamos começar pelo tempo de existência da Golfinho. A Golfinho existe há quantos anos, irmão? A Golfinho, ela iniciou as atividades em 1987. Eu sou de 1980, eu tinha 7 anos de idade. Meu pai era de marinha mercante, a gente morava em Petrópolis à época, e meu pai passava muito tempo viajando, distante da família. A gente estava crescendo, de 12 meses ele passava 3 meses em casa e picados, assim, ficava fora 3 meses, voltava, ficava alguns dias, e ele percebeu que estava perdendo o crescimento dos filhos, meu e da minha irmã, e o convívio com a família, com a minha mãe, e ele decidiu então abandonar a marinha mercante, sair e montar uma empresa. Ele tinha um conhecido à época que sugeriu que ele montasse uma borracharia, e a gente começou isso em São João de Meriti, que é onde eu nasci, onde a gente tinha uma casa lá. Ele montou a borracharia, na época era borracharia, em um lava-jato, e tinha um borracheiro e ele trabalhando. Ele não sabia trabalhar de borracharia, era o seu DLs, falecido infelizmente, o seu DLs, que começou com a gente, e eu comecei lá pequenininho, me sujar de graxa e aprendendo as coisas aos poucos. Foi assim que começou tudo. História improvável, né? Você veja como é que começa essa história. Outro dia eu estava conversando com teu pai
E ouvindo as histórias dele, que são inúmeras, né? Sim. Eu havia esquecido que ele era paraquedista, já foi paraquedista, na época da ditadura, Uhum. né? E depois ele foi para a Marinha Mercante. Né? Inclusive contou a história que ele morou, acho que 9 anos no Japão, 9 meses no Japão, por um navio que indo para lá foi danificado, ele acompanhou o navio e o reparo foi feito em Yokohama. Então ele aprendeu muito com a cultura japonesa. Falou, teu pai ele é um autodidata, e ele é perfeccionista. Ele estava falando de vários detalhes, porque durante 9 meses ele morou lá. E aprendeu muita coisa com a cultura japonesa. Ele é muito perfeccionista, muito cuidadoso, muito zeloso, né, Fernando? Sim, muito. Muito zeloso. E ele falava isso. Eu perguntei, pô, e como é que era, né? Marinheiro, né? Eu falei, como é que era aquele desespero? Quando chega nos portos, imagina a história dos marinheiros. Não, eu sempre trabalhei e todo o dinheiro que eu ganhava, eu mandava para minha família. Ele falou que ele guardou o dinheiro todo dele durante o período em que ele estava na Marinha Mercante, porque estava ali no navio e quando chegava nos portos, ele tinha como pretensão e visão de construir algo no futuro. E aí começa a história da Golfinho tempos depois, sempre muito dedicado, sempre muito disciplinado. E esse nome Golfinho tem a ver com a história dele na Marinha Mercante ainda, não tem? Pra gente sair dessa história e começar a entrar no Golfinho. De onde veio esse nome Golfinho? Então, ele nos momentos de folga dele, ele sentava à proa do navio e ficava observando. E sempre ele via os golfinhos pulando e tal, e ele passava horas ali assistindo e admirando. Não tinha tanta coisa assim para fazer, e ele começou a admirar. E ele botou na cabeça dele que em algum momento da vida que ele tivesse um negócio, ele ia colocar o nome de Golfinho. E o primeiro nome da empresa era Borracharia e Autopeças Golfinho. Foi esse o primeiro nome? Esse é o primeiro nome. Vocês veem como é que as coisas vão acontecendo ao longo da nossa vida, né? Uhum. Houve um determinado momento que seu pai decide sair da Marinha Mercante, monta a borracharia, você com 7 anos, e eu vou caminhar para acelerar aqui o tempo da nossa cronologia. Meu irmão Fernando, nós nos conhecemos em 2016, né? E eu lembro, você lembra que uma vez eu tive um problema sério no meu ombro? Lembra? Você lembra disso? Lembro. Você lembra disso, Farley? Meu irmão, meu ombro deu um problema e foi naquele momento que eu descobri algo sobre a sua vida e a gente falar sobre isso. Porque eu tive um problema muito sério no meu ombro, muito sério. E quem me ajudou muito, eu tinha um diagnóstico de cirurgia no ombro, e o movimento, Fernando, era o meu carro, sempre gostei de carro 4 portas, mas eu colocava o meu computador no banco de trás e sempre fazia esse movimento para pegar durante anos. Em um determinado momento, quando eu fazia esse movimento, aqui deu um ruim, e quem tem dor no ombro sabe o como dói. E já isso em 2016, já a gente começando a trabalhar, você começou a me dar orientações sobre o ombro. E aí, gente, para vocês entenderem, falar sobre rotas e caminhos que você precisa seguir. Porque o Fernando, que quando o pai dele começou a Golfinho, o Fernando tinha 7 anos, o Fernando ele não tinha uma visão ou uma pretensão de talvez ser o gestor da empresa, dar continuidade à empresa. Vai entender o porquê. E o porquê nós vamos falar sobre realinhamento de rotas, que há uma diferença muito grande entre você desistir e você repensar a sua vida. Por que eu estou falando sobre o meu ombro? Porque quando eu estava com muita dor no meu ombro, o Fernando me revelou algo que eu não tinha ideia. Fernando, qual é a sua formação acadêmica, meu irmão? Eu sou formado em fisioterapia. Fisioterapia. E você exerceu fisioterapia durante quanto tempo? Por 3 anos, fiz 2 pós-graduações e estava matriculado já no mestrado quando teve essa virada de chave. Gente, olha só. Minha Duda tá ali acompanhando aqui o nosso podcast. E a Duda fez 1 ano e meio de medicina. Parou, não é, meu amor? E agora vai fazer economia. Não é verdade? Uma mudança muito grande numa rota. Sim. Você vê como que você, em um tempo certo, você repensar a sua carreira e redirecionar a sua carreira é muito diferente de você desistir de processos do que você entender que aquilo não era para a sua vida, podia ser para a vida de outras pessoas, mas a sua vida não é, de você repensar, olhar para onde você quer ir, deixar algumas coisas para trás e seguir adiante. Então, você já tinha feito graduação, 2 pós-graduações em fisioterapia,
E daí veio as tuas orientações sobre o meu ombro, lembra-se? Sim. Lembra disso, Farley? A gente tava conversando, o Farley fez cara que lembra, não lembra não, tu lembra? Lembrou? Lembrou, lembrou mesmo. Então, aquele papo ali foi bem importante para mim, Fernando, porque ali eu percebi, mais uma vez, em você alguma característica bem específica. Porque muitas vezes, Fernando, as pessoas que nos assistem, cada um no seu tempo, em todo o Brasil, vivem uma carreira que pode ser uma carreira frustrada. Muitas pessoas sustentam relações frustradas, casamentos frustrados, atividades profissionais frustradas e não têm coragem para se reposicionar, repensar e entender para onde você deseja ir. Porque há momentos na nossa vida, Fernando, que simplesmente o que nós precisamos fazer é dar uma parada, dar uma respirada, olhar na nossa volta, ver o que nós vemos à nossa volta, olhar para o futuro e deixar determinadas coisas para trás. Em que momento, meu irmão, você resolveu deixar a fisioterapia para trás? Em que momento você decidiu, eu vou usar o termo intencional, assumir o que era uma borracharia? Porque a empresa, ela tem uma veia muito forte até hoje de ser uma empresa cujo um dos maiores clientes, os maiores nichos são o mercado de borracharia, são os borracheiros. E uma pessoa que fez faculdade, 2 pós-graduações, entrou no mestrado, falou assim, não é isso que eu quero não. Eu vou fazer algo diferente na minha vida. Em que momento isso aconteceu que te levou a uma mudança tão brusca, meu irmão? Sim, para a gente chegar nesse ponto, a gente só volta um pouquinho atrás, que assim, tem todo esse histórico da empresa, da gente trabalhar como uma empresa de serviço, e teve essa evolução de borracharia e lava-jato, aí a gente foi inserindo eletricista, mecânico, e eu fui circulando ali como ajudante em todos esses setores, então eu atuei hoje, se eu sei me virar bastante em muita coisa, foi porque eu acabei incentivado aí pelo meu pai, sendo ajudante eletricista, ajudante mecânico, eu lavava carro, eu era borracheiro, borracheiro de fato. Metia a mão meu pai também. Então, assim, e as coisas foram acontecendo, meu pai trabalhando sempre muito, e em algum momento meu pai entendeu que a empresa ela não seria o suficiente para que eu constituísse uma família e que dali também eu tirasse o sustento para minha família, além da família, da nossa família, do meu pai, minha mãe e minha irmã, que quando eu constituísse uma família que a gente ia conseguir tirar o sustento dali. Incentivado pelo meu pai, ele falou, acho que é melhor de repente você escolher uma carreira, estudar, enfim. E eu tenho ainda um meio caminho aí, que eu comecei na engenharia primeiro. Eu fiz então 2 períodos parecidos com a Duda, eu fiz 2 períodos de engenharia. Não lembrava disso, não. Eu fiz 2 períodos de engenharia e assim, por ser bom em exatas, eu me dei bem, mas a engenharia de fato eu não me encontrei, eu não me vi um engenheiro. E eu tive um histórico lá que eu tive que fazer, eu tive um acidente e tive que ficar imobilizado, fiz fisioterapia, eu olhei aquilo ali, conversar muito com a fisioterapeuta que me atendeu à época, e falei assim, cara, eu acho que é isso. Aí teve toda aquela história de chegar em casa, falar pro meu pai acho que tinha desejo de ser engenheiro, então ele tinha idealizado assim em mim, de repente uma realização que ele não teve. Conversei com ele, ele ficou um pouco surpreso, mas fui. E fiz a fisioterapia e toda a minha formação foi pautada em buscar fazer o melhor, e uma pós-graduação que eu fiz, eu comecei no 7º período e terminei ela um pouquinho depois que já estava formado, fiz de anatomia e biomecânica, fiz neurologia depois e fiz um estágio no lugar que no 7º período eu já tinha sido convidado para trabalhar, então assim, eu já estava empregado antes da graduação. De terminar a graduação. E eu fui representante de turma na faculdade inteira, fiz bom relacionamento com o coordenador, com o reitor, e a minha ideia era pautar uma formação para lecionar. Que eu via, falava, pô, achava bom, eu ajudava muito o colega na faculdade, gostava de ensinar, e fui fazendo isso. Chegou um momento onde a empresa ela já tinha mudado um pouco, chegou um momento que meu pai acabou com a parte de serviço e foi para a parte de venda, onde a gente começou a atender as borracharias de porta em porta. É uma historiazinha um pouquinho longa, a gente resumindo, é basicamente isso. E a gente montou uma rota de segunda a sexta-feira, o meu pai, e ele entendeu que aquilo ali dava mais resultado do que a empresa de serviço. E fechou. Aí dali ele contratou um vendedor, ele passou essa rota, montou outra, até o momento que a gente estava com 4 vendedores externos
e meu pai coordenando, na época meu cunhado também ajudava, e chegou nesse momento, meu pai achou que tinha possibilidade de expandir. Aí foi em 2007, meu pai me chamou para conversar, falou assim, ó, eu acho que mudou a situação hoje, se você tiver interesse em voltar para me ajudar, eu acho que tem como a gente expandir, que foi a época que ele queria ir para a região dos lagos, que é onde originou a unidade de Cabo Frio. E assim, eu sempre gostei muito da fisioterapia também. Eu tenho pacientes que me mandam mensagem até hoje, Sério? depois de todo esse tempo, para me dar feliz aniversário, me mandam mensagem no dia do fisioterapeuta. Então, assim, como tudo que eu fiz na vida, eu sempre me empenhei muito. Eu tinha bom resultado, fazia muito bem. Eu tenho certeza que eu ia chegar em algum lugar ali também relevante. Só que não foi muito difícil eu tomar essa decisão de largar isso tudo que eu tinha projetado e voltar, porque foi um negócio que estava no meu DNA. Eu fiz aquilo a vida toda. E não saí porque eu queria fazer outra coisa. Eu saí porque a gente entendeu que não dava. Então, quando meu pai me chamou, eu não tive muita dificuldade em aceitar, até porque eu já estava pensando em voltar a fazer o que eu fiz sempre e, de alguma forma, ajudar a minha família também, retribuir tudo que meu pai e minha mãe fizeram. E eu cheguei lá na época, a dona da empresa que eu trabalhava, falei para ela que eu ia ficar só até o final do ano e voltei para a empresa. E assim cumpriu o seu ciclo na fisioterapia. Foi. Você vê como que é importante, Fernando, você não só deixar as portas abertas, ainda que seja na sua casa, mas há muitas pessoas, Fernando, que trabalham com seus familiares, que ao sair, fecham as portas. Não foi o seu caso, como filho, muito ao contrário. Os teus pais trabalham lá até hoje, tua mãe é uma fofa, é ou não é? Trabalham lá até hoje, que é uma coisa muito rara. Sim. Muito rara, porque no nosso mercado de trabalho, né, você é a pessoa que toca golfinho, você é a pessoa que está à frente da empresa, você é a pessoa que lidera a empresa, mas tem os teus pais todos os dias lá contigo, todos os dias. E a sua mãe é uma fofa, né, Fernando? E ela é muito gentil. Eu não sabia que a sua mãe, ela inclusive advogada. Eu fiquei sabendo, casualmente, batendo um papo aqui há pouquinho, né? E você vê, Fernando, como que é importante honrar pai e mãe. Você é um homem que sobre a sua vida há uma graça e há uma honra sobre a sua vida. Eu vejo, e nós testemunhamos, né, Farley, dentro da 2D, o quanto os nossos colaboradores têm afinidade e gostam do Fernando, não é verdade? Porque o Fernando, os teus pais te ensinaram muitas coisas. Porque muitas vezes você está numa determinada posição, como o Fernando está, uma posição que ele é o soberano na empresa, ele é o proprietário da empresa, ele não tem só autonomia, você tem soberania sobre as operações. Eu vejo como você trata e lida com a sua equipe de liderados. Você tem construído ao seu redor colaboradores muito valiosos. Pega aí o próprio Cristiano, que é um sujeito excepcional. O nosso gerente de Cabo Frio, que é excepcional. Ele é extraordinário, ele participa de todos os treinamentos que eu faço, que eu promovo. Isso é uma coisa importante, sabe, Fernando? Porque nós aqui como 2D, eu, né, na minha pessoa física, mas colado na pessoa jurídica, estou sempre dentro dos ambientes de trabalho, ou no Zoom, promovendo treinamentos, ou aqui presencialmente na 2D, quando nós fazemos eventos aqui na 2D, que acontece com alguma recorrência, e a sua equipe de colaboradores que trabalham contigo na linha de frente estão sempre presentes. Isso é uma coisa que, infelizmente, Farley, não acontece com todas as empresas que nós atendemos. É muito comum que venham os proprietários, mas não é tão comum que venham os gerentes. E eu percebo claramente que você, tudo aquilo que oportuna qualidade, que oportuna possibilidade, você coloca na mesa para aprender, para compartilhar as pessoas que dividem contigo todas as responsabilidades da empresa. E é muito claro esse teu comportamento de dividir, de compartilhar, do que aquele comportamento de botar toda a responsabilidade só no seu colo, que só você executa, que só você faz. Eu acho que isso é uma coisa bastante interessante para a gente abordar, porque você teve uma experiência bem, vou falar assim, atípica fora do nosso segmento, porque fisioterapia é bastante atípico,
para quem vai ser um gestor no segmento de moto e borracharia. Mas tem algumas características, Fernando, que algumas pessoas têm muita dificuldade em entender, que é uma absoluta verdade. Para promover um futuro diferente do teu presente, você tem que tomar algumas atitudes, certeza, muito diferente da que você pode estar tomando nesse momento. E eu vejo que você promove essas ações, você incentiva a sua você incentiva a sua equipe de gerentes. Gostaria que você compartilhasse aqui, irmão, como você lida de verdade com os teus liderados diretamente. Eu digo com a sua equipe de gerente, como é que você lida com isso? Porque isso é uma coisa muito peculiar na tua empresa. Como é que é a tua rotina com isso? O que é que você costuma fazer? Todos eles que estão ali, que trabalham diretamente comigo, a maior parte deles já estão comigo lá há muito tempo e começaram em funções que não de gerência. Tem Mariana, acho que já está há 10 anos, eu não lembro exatamente as datas que vai passando o tempo, mas assim, tem em torno de uns 10 anos já comigo, o Rainan, 10 ou 11 anos, e o Rainan começou como vendedor, quando a gente começou em Cabo Frio. A Mariana eu vi nascer, a Mariana é vizinha, mora na rua de trás ali da empresa. O Cristiano é um amigo de 15 anos, tá comigo e trabalhava com outro amigo nosso e a gente sempre conversava a respeito e um dia que tivesse alguma possibilidade a gente conseguiria trabalhar junto e essa oportunidade acabou acontecendo. Tinha a Suelen que se desligou agora para poder, que já estava há 6 ou 7 anos, alguma coisa assim também. Então são pessoas que eu acompanho desde o início e assim, quase todas elas é primeiro emprego ou segundo emprego e eu vou enxergando que talvez tenha potencial. E eu preciso de pessoas que sejam leais e não me preocupo tanto, até parecido com a forma que você trabalha, às vezes de pegar alguém pronto e trazer, às vezes eu prefiro alguém que queira aprender e que queira seguir e a gente ir oportunando a elas possibilidades de estudo, de crescimento e o que eu comento com eles é assim, eu quero encurtar um pouco a distância da onde eles estão e onde eles querem chegar, dando atalhos diferentes do que eu tive do caminho que eu tive que trilhar, que eu não tinha um guru, assim, alguém que já tivesse feito o que eu queria fazer. Eu tenho sempre meu pai, pessoas que eu admiro tudo, mas meu pai foi muito operacional a vida toda, e o que eu queria fazer era um pouco diferente disso. Então, assim, eu tive que aprender muita coisa no supapo, e me virando, e acertando e errando, e a essas pessoas eu busco encurtar um pouco o caminho e mostrar. Eu falei, olha só, eu fiz isso aqui, ó, vê se serve para você. E com isso, assim, eu preciso entender que para eu crescer, eu preciso ter pessoas do meu lado para dividir as responsabilidades. E eu preciso delegar tarefas importantes a ela e cobrar resultados. Eu sou extremamente rigoroso, como eu fui cobrado pelo meu pai buscar de excelência e fazer sempre o melhor, é o que eu cobro deles também. Nem sempre a gente consegue ser gentil o tempo todo, às vezes você precisa ser um pouco mais duro quando você vê que eles precisam disso para poder evoluir, às vezes um choquezinho de realidade, mas eu ofereço para eles tudo que eu não tive de oportunidade em relação a conhecimento, a crescimento, eu vou fazendo, eu vou incentivando. Muitas vezes a gente até ajuda na realização desses treinamentos. Todos os treinamentos que a empresa oferta, na verdade, para todos os colaboradores, a gente custeia isso lá. E é o que eu vou fazendo, e vou buscando, observando a necessidade deles e a vontade que eles têm de crescer, e vou gerando oportunidade. Fernando, isso é muito perceptível lá. Porque a Golfinho, falamos como empresa, ela tem uma forte inclinação em ir qualificando as suas equipes. Claramente é isso. Eu vejo você participando de vários treinamentos, não só na 2D, mas em diversas outras operações, outras empresas que prestam consultoria. Você está sempre de verdade buscando qualificação para a tua equipe. E isso tem surtido efeitos, porque em um mercado tão ácido como é o mercado de motopeças, um mercado de borracharia que tem suas inúmeras peculiaridades, você ter um modelo competente de gestão precisa com que o que seja feito seja muito acima da média. Porque quando você quer fazer algo acima da média, você precisa fazer também alguma coisa que a média não faz. E o nosso mercado, de uma forma geral, é um mercado que eu posso dizer costumeiro. E eu falo que é um mercado costumeiro e um mercado residual.
Então, você falou que você tentou, começou a trabalhar com engenharia, mas o nosso mercado não tem uma exigência que você tem que ser engenheiro para trabalhar no nosso segmento. O nosso segmento não tem uma exigência que você seja contabilista, nem administrador, nem economista, nem qualquer outra profissão. Então, há um mercado que eu sempre utilizo esse termo, que é o mercado residual. E nós fazemos parte desse resíduo. Olha que foi coisa intencional, eu estou dizendo aqui. E esse resíduo quer dizer o seguinte: você não precisa ter nenhuma, em tese, qualificação para que você exerça uma atividade no nosso segmento. E tudo bem, cada um vem para o segmento com aquilo que tem. Então, um mercado residual, cujas exigências não são tão específicas como para você fazer fisioterapia, exercer fisioterapia, ou engenharia, ou advocacia, ou contabilidade, o nosso mercado ele tem essa liberalidade. E como vários mercados têm essa liberalidade, está tudo bem. E como eu falei, nós fazemos parte desse mercado. Só que o nosso mercado, além dele ser residual, ele também é costumeiro. E quando eu falo costumeiro, quer dizer costumes de verdade, né? E os costumes são vários. Eu lembro, eu já contei essa história, Farley, aqui uma outra vez, eu lembro, eu não vou falar qual foi a região, mas aconteceu em Niterói. Eu trabalhava em distribuição de autopeças, Fernando, e fui lá para vender. Mercado, fui lá, Duda, para vender. Eu era da área comercial de vendas, eu tocava uma empresa comercialmente, e eu lembro, Fernando, que eu cheguei nesse específico varejo, que era um cliente da tal empresa que eu, à época, dirigia, e quem me atendeu foi um balconista, normal. Porque você chega num balcão de autopeças, o primeiro contato, de forma regular, é com o balconista. O balconista me atendeu, estava comendo cajá no balcão. Você já comeu cajá? Não. Mas eu já vi. Quem já comeu cajá sabe duas coisas que acontecem quando você come cajá. Primeiro, impossível de você não se lambuzar. E os fios que tem, fiapos que tem no cajá, aquilo entra no dente, irmão. Eu não sei como é que aquilo tira. Tem que ter um dentista para tirar aquilo. E não quero dizer que o mercado é assim, porque isso já tem bastante tempo. Mas eu me fiz aqui entender que determinados costumes do segmento não cabem mais. Determinados hábitos não cabem mais. Determinados comportamentos não cabem mais. E o mais interessante, à época, óbvio que isso tem aproximadamente 20 anos que isso aconteceu. Mas a época já era feio. É feio hoje e era feio a época também. Era tão feio a época que eu lembro disso até hoje. E quando eu falo dos costumes, significa dizer que os costumes podem ser vários. Não existe, de forma clara, um regramento no nosso segmento para determinados comportamentos, atitudes, forma de lidar, forma de receber. Outro dia eu estava recebendo aqui uma pessoa e estava falando sobre acolhimento, lembra? Sobre hospitalidade. Eu até falei sobre isso, que um dos maiores exemplos de hospitalidade que eu ouvi na minha vida e me marcou até hoje, levo isso comigo, que não é o meu caso, hoje chama-se Alcoólicos Anônimos, na época era Alcoólatras Anônimos, que é o AA. Nunca frequentei, graças a Deus nunca tive nenhuma pessoa na minha família que me levasse a isso, mas uma pessoa em determinado curso em que eu fiz parte, os alunos tinham que apresentar determinadas referências e o tema era como recepcionar clientes, né? Uma pessoa falou sobre o sorriso, que é uma coisa importante, ela foi sorriso, que na verdade foi bem sem graça a forma dela, porque ela não tinha a mínima simpatia, e nem foi simpática, mas o tema dela era essa, aquilo me marcou negativamente, porque ela quis trazer um tema do qual ela não tinha nem a menor autoridade para falar sobre aquilo, ou empatia, mas uma pessoa falou sobre hospitalidade, sobre acolhimento, e ela usou como referência, Fernando, o AA. E ela falou, no caso dela, uma pessoa de altíssimo nível, trabalhava em uma instituição financeira de extrema relevância naquele momento, ocupava um cargo de diretoria naquela instituição financeira e falou como referência de acolhimento e recepção sobre o AA. E aquilo era tão inusitado, porque ela foi trazer ali para os alunos da turma um exemplo tão inusitado, mas tão real, de como é importante acolher e receber pessoas. E muitas vezes nós procuramos aprendizados em lugares muito acadêmicos. E nós deixamos de aprender com coisas do dia a dia. E aí eu tive recentemente lá na tua empresa. Foi janeiro agora? Acho que foi em janeiro. Foi janeiro ou fevereiro? Foi janeiro. Acho que foi janeiro. Acho que foi janeiro, início de fevereiro. Muito tempo que eu não ia lá, né, Fernando? Sim. Tinha muito tempo mesmo, né? A empresa cresceu muito, graças a Deus por isso. E eu tô falando sobre isso porque quando eu cheguei, você estava numa reunião
E eu fui muito bem acolhido naquele lugar, sabe? De verdade. Eu estive na tua festa do final do ano, né, que foi bem legal e foi bem bacana, Farley, porque estava lá todos os colaboradores lá da Golfinho, estavam teus pais lá. Uhum. E o Fernando Duda, sabe o que ele fez? Me chamou lá na frente, de todos os colaboradores da empresa, e fez eu posso usar a palavra, talvez, homenagem, ou honraria, ou um termo que se assemelha muito a isso, que é para que você compreenda o que aconteceu. Tava eu e Flávia, e você me chamou lá, e aquilo me marcou muito, porque é uma coisa muito incomum, porque ali estavam os seus pais. Então, naquele momento, era um momento em que, se cabia alguma honra, a honra era dos seus pais. Estava ali o fundador da empresa, sua mãe, que trabalham na empresa, fundadores da empresa, presente na festa. E você escolheu a mim, que nem estava ali, não fui para aquela condição, não fui na condição não foi nada orquestrado, mas são coisas que marcam, sabe, Fernando? Porque quando você trabalha com liberdade, nós sempre fomos assim, muito espontâneos, e nós trabalhamos com muita liberdade entre nós. E a liberdade, ela traz algumas coisas que marcam a nossa vida. Então, tá ali minha princesa mais velha, né, Duda? Depois eu vou falar o que Dani fez outro dia. Você vai entender o conceito de liberdade. Porque quando você trabalha com liberdade, nós somos assim, eu nunca me consigo enxergar como um prestador de serviço da Golfinho, e da sua forma também é impossível de você entender que você é um cliente da 2D, porque a nossa relação é muito maior do que qualquer tipo de contrato ou qualquer tipo de coisa fala. Mas sobre a nossa vida está pautada a liberdade de relação. E a liberdade tem 3 coisas que eu sempre vi, que sempre me deu maturidade para lidar com a liberdade. Na liberdade tem, Farley, fidelidade, na liberdade tem caráter, na liberdade tem amor. E ela pode ter a ausência das 3 coisas. Todas as pessoas que, de alguma forma, têm uma relação com liberalidade, com liberdade, quando ela é pautada nos caminhos corretos, tem fidelidade, tem caráter e tem amor. E todas as relações, Farley, que são traídas, é porque um dos 3 elementos, ou os 3, faltaram. Então, eu sou muito grato às coisas que acontecem, como acontecem na nossa vida, porque sobre uma veia de liberdade, tem as coisas mais profundas que nós podemos fazer. Porque, de fato, acho que as pessoas procuram na vida são pessoas fiéis, são pessoas de caráter, e pessoas que têm cuidado de amor uma com as outras. E, estranhamente, nenhum tipo de contrato ele tem o poder de estabelecer esses reais valores. Porque um contrato estabelece condições contratuais previstas no direito empresarial e ponto. O antigo direito comercial. Mas a nossa relação é pautada por essa fidelidade. Nós somos realmente fiéis um ao outro. Temos uma relação de extremo caráter um com o outro. E, no melhor sentido, temos muito amor um pelo outro, Duda. E isso é muito importante para uma relação que é estabelecida sobre os conceitos dos nossos modelos contratuais. E os nossos modelos contratuais, ele é pautado na liberdade. Essas liberdades, Duda, faltam para as pessoas. As pessoas cada vez são mais... vivem cada vez mais em uma redoma cujo a vigilância é permanente. É estranho. É estranho. Farley, qual é a senha do meu celular? Pode falar. Que coisa feia. Qual é a minha senha do meu celular? Qual é? A senha do meu celular é 1972. Beleza? Se chegar na empresa, porque o Farley ficou com o meu celular durante toda a minha vida. Muito tempo que ele não figura, ele não sabe. Mas o meu celular, ele não entra na minha sala, como você sabe. Se ele entrar na minha sala, é uma questão eventual. Mas o meu celular nunca fica na minha sala. E o celular fica à disposição da empresa, o meu telefone pessoal. Não é? A do banco mesmo, né? Desde sempre, o meu telefone pessoal eu não porto no meu horário de trabalho. E o que pode entrar nesse horário de trabalho no meu telefone pessoal? Uma série de questões pessoais, particulares, de empresa. Todas as pessoas da empresa, à exceção do Farley, subiu de posto, sabe a senha do meu celular e porta o meu celular. Porque
quando você trabalha com fidelidade, olha, sendo fiel ao que é liberdade. Então você imagina, Fernando, numa relação hoje em que um casal, já se incomoda do outro pegar o celular durante 3 minutos, você imagina o que é qualquer funcionário da 2D ter o porte do meu celular, a senha do meu celular e ter acesso a todas as informações pessoais que eu recebo no meu WhatsApp. Então, quando você, muito mais, Farley, do que você ter um discurso, é você ter atitudes compatíveis com o discurso. E a gente criou muita afinidade, Fernando, porque eu reconheço todas as características também em você. Então, uma relação, Farley, quando ela tem realmente liberdade, ela é pautada nesses princípios. Nenhuma relação de liberdade ela é pautada, como eu falei, sem que haja fidelidade, caráter e amor. Sem isso, tudo é desestruturado. Você veja que coisa falando de como as pessoas têm que ser livres para procurar caminhos. E o seu pai era da Maria Mercante, foi procurar um novo caminho e encontrou um novo caminho. Você partiu para a fisioterapia e encontrou um novo caminho. Duda ia fazer medicina e está encontrando um novo caminho. Fernando, você viu aqui. Gente, preste atenção. Minha filha vai fazer 1 mês que trabalha comigo. 1 mês. Não vou falar aqui porque ela não vai falar, ela não vai falar. Ela está ali, graças a Deus, ali. Sabe, né, Fernando? Mas, gente, preste atenção. A Duda tem 1 mês que ela está trabalhando comigo, mas aprender certo marcará a vida dela para sempre. Exatamente como o teu pai também te ensinou, eu também tive a boa sorte de trabalhar com o meu pai. Eu comecei a trabalhar com o meu pai com 14 anos. E o meu pai, ele me ensinou muitas coisas. Muitas coisas. E assim também estou ensinando para a Duda. A Duda só pode estar na minha presença na empresa com o... Com o que, Duda? Com o manual. Tem um manual, gente, desse tamanho. É ou não é, Farley? A minha filha, preste atenção, você que tem o seu negócio, tem os seus filhos, exatamente como o Fernando, em outro momento, ele era o filho do proprietário. Hoje ele não é o filho do proprietário. Hoje o Fernando é o proprietário. Exatamente como eu já também fui o filho do proprietário muito tempo atrás, hoje eu sou o proprietário de outro negócio. Exatamente como a Duda hoje, eu vou usar aqui intencionalmente, Farley, que ela é filha do proprietário, mas eu não trato ela assim na empresa. A Duda está comigo porque tem se mostrado uma pessoa que quer aprender, tem disposição para aprender e está aprendendo certo. Para isso tem que aprender o certo. Tem horário de almoço? Tem ou não tem? Horário de almoço, às vezes reduzido. Eu sou Caxias com essas coisas. Só pode estar na minha presença, portando o manual, coloca a matéria para estudar e toma o ponto. Toma ou não toma? O Fernando estava aqui há pouco, você viu. Gente, eu perguntei para minha filha, NCM, quais são os capítulos, quais chamadas posições, o que é o código SESH, qual dia foi publicado, o convênio que dá motivação ao código SESH, que é o código especificador da substituição tributária. Gente, são assuntos extremamente técnicos e difíceis na área fiscal. Ela fez 1 mês comigo. Mas quando você ensina corretamente, você colherá frutos do que você está também semeando. O seu pai semeou muita coisa em você. Ele plantou muita coisa em você. Aquela minha conversa que eu tive com teu pai agora recentemente, fiquei ali 1 hora mais ou menos conversando com ele e ouvindo as inúmeras histórias dele, que são muitas, não são? Muitas. São muitas histórias. E ele emenda um assunto no outro com conexão. Mas teu pai é um homem de muito caráter. Claramente ali você vê. E esses fundamentos, as nossas descendências, Fernando, precisam estar expostas a isso. Porque em um mundo com tantas coisas vazias, com tantas oportunidades, a Duda, por exemplo, não precisava trabalhar agora. Uma faculdade de medicina, independente do valor, estava numa faculdade particular, só para sentar não é barato. Não é verdade, amor? E a faculdade dela, na saída da faculdade, Fernando, virou um ponto de crack. Então a faculdade, como era o dia inteiro, virou uma cracolândia ali. Então houve algumas situações de assalto, inclusive no ônibus em que Duda estava, né, Duda? Tentou ser assaltado e tal. Falei, cara, tem que dar um jeito. Então a Duda tinha motorista particular, faculdade, os equipamentos, alimentação. Isso tudo não é barato, Fábio, durante 1 ano e meio. Então quando ela trouxe para mim que ela não queria, imagina como é que foi isso para mim. Não foi, amor? Mas, cara, confiar em Deus faz muita diferença. Porque a gente nunca vai saber, nunca vai entender por que determinados caminhos são alterados de rota, como o teu foi,
como o da Duda está sendo, como o meu também foi. Eu fiz direito no primeiro período. E como eu falei aqui no outro dia, eu fui balconista de autopeças. Lembra que eu falei isso, Farley? Sabia que eu fui balconista de autopeças? Um dia eu falei, balconista de autopeças, fui estoquista, passei por tantas coisas. E uma coisa que aconteceu, cara, acho que isso eu não falei. Sabe qual era o meu sonho quando eu era balconista? Eu ia fazer prova para sargento especialista do Exército. Acho que você me falou. Eu ia fazer, Farley, eu ia fazer, Duda, prova para ser sargento especialista do Exército. Na época tinha o antigo jornal Balcão, quem é da antiga sabe, né? O jornal Balcão tinha lá os exemplares. Cara, o meu sonho era ter um carrinho na época específico, que era um carrinho básico, fazer prova. E eu fazer, cara, um soldado especialista do Exército. Eu falei, eu tinha sido promovido de estoquista para balconista. E eu era um péssimo balconista. Eu vendi muita peça errada. Teve uma peça errada que eu vendi num sábado, que você vê como é que são as coisas. Que por essa peça que eu vendi errado, foi descoberta uma fraude na empresa, acredita? Cara, eu lembro, era sábado, final de início da tarde. Empresa fechada, chegou lá uma pessoa querendo comprar o limpador do para-brisa de um Monza. Ó, empresa fechada, pô. Falei lá com o gerente da empresa, eu era balconista. Falei com o gerente da empresa, abriu a empresa, fiz a venda, a pessoa pagou em dinheiro, o caixa estava fechado, ficou o bolinho de dinheiro, com uma ordem de serviço lá para o caixa na segunda-feira. Beleza. Bom, o que aconteceu? Isso foi sábado. O que aconteceu na segunda-feira, por volta de meio-dia? A pessoa chegou lá indignada, porque eu vendi o limpador errado. Ele vendia o limpador do vidro traseiro, Farley. Sabe aqueles Monza hatch? A pessoa ia viajar, imagina quando chegou lá no lugar, meu irmão, o limpador tá errado, você usou esse limpador traseiro. Mas era muito para mim, ou seja, vendi muita peça errada. E o que aconteceu? Foi devolver o dinheiro. E cadê o dinheiro? E cadê o dinheiro, meu amigo? O dinheiro sumiu, a ordem de serviço sumiu, não sei o que sumiu. E eu sempre fui um cara correto, irmão. A propriedade da empresa, mas olha só, o dinheiro sumiu. Eu falei, não tem como o dinheiro ter sumido. O dinheiro ter sumido, ele foi desviado. Eu, pode me chamar quem for, que eu vou falar. Irmão, sabe como é que eu ia? Sabe como é o meu meio de transporte? Eu morava na gloriosa e pacata cidade de Nilópolis. Quem é do Rio de Janeiro, quem não é do Rio de Janeiro, pra você ter uma ideia, emprestava em Niterói. Meu pai tinha uma picapezinha, Farley, Fiorino, caçamba aberta. Então, o meu lugar, como eu tenho outros dois irmãos, e um irmão tinha carro, um dos meus irmãos ia com meu pai na cabine. Qual era o meu lugar na Fiorino? Na caçamba. Então, podia, né? Podia. E não era fechada não, tá? Aquela Fiorino aberta. Meu irmão ia na Avenida Brasil, cheio de papelão em cima, com chuva. Com... Então, eu sempre fui um cara correto. E aprendi dessa forma. Meu pai me ensinou dessa forma. E isso que se ensina dessa forma, quando o dinheiro ali não apareceu, enfim, apareceu ali realmente que tinha, falei, uma quadrilha. E quadrilhas, infelizmente, existem em muitas empresas até hoje. Então, nós temos que ficar sempre muito vigilantes, porque esse valor que foi desviado era de uma pessoa de extrema confiança da empresa. Uhum. Normalmente, quando acontecem esses fatos, são de pessoas que nós bem confiamos. Normalmente, as pessoas que mais traem são as pessoas que sentam na nossa mesa. Normalmente, nós somos traídos porque quem senta à nossa mesa. E falando de traições nesse aspecto. Algum momento você já se sentiu traído nesse período da tua história na Golfinho? E o que você procura fazer para você se proteger dessas questões que podem desviar a sua atenção e tirar recursos da sua empresa de forma ilícita? O que você faz? Já aconteceu alguns episódios, até anteriores a meu período já como gestor. Tive algumas experiências bem negativas e isso te cria meio que uma casca em relação a não que se acontecer que não te traga frustração a ponto de tirar o teu sono. Então, assim, eu falo bastante até com o Cristiano, eu falo muito isso, as pessoas estão mais próximas, e falo assim, cara, a gente tem que aprender a não gerar expectativa no outro. Se você tiver que fazer alguma coisa, se você tiver que auxiliar, ajudar e trazer algum benefício para a vida de alguém, faça porque você quer e não espere nada em troca. Porque exatamente da forma que você falou, quase todas as vezes que a gente teve algum tipo de desventura, de alguém fazendo algum tipo de desvio, algo assim, era o mais legal, era aquele que era o simpático da empresa, que falava com todo mundo, que era amigão.
Então, assim, e a gente vai vendo, e para você não ficar frustrado, você tem que acostumar a lidar, e você vai criando ferramentas. Até a gente está começar o trabalho com a 2D, o sistema que eu usava era muito simples e a gente nem usava ele na totalidade. Então, depois que a gente começou o trabalho, a gente começou com a Ansoft e através até da evolução da própria 2D, a gente foi evoluindo junto. Hoje a gente tem ferramentas aí, sistemas suficientes para você pelo menos minimizar esse tipo de ação aí por parte de pessoas mal intencionadas, que infelizmente elas estão por aí e às vezes você não consegue identificar numa entrevista. Essa pessoa não tem uma ficha criminal às vezes, e é uma pessoa maldosa que ela entra no teu caminho para ter algum tipo de benefício, só que de fato nenhuma delas prospera, não chega muito longe. Em algum momento elas são desmascaradas e você simplesmente desliga ela da sua vida. Mas a gente precisa de fato, e quanto maior fica a empresa, hoje há colaboradores que eu infelizmente só consigo dar um bom dia, às vezes trocar uma meia dúzia de palavras, e a gente não consegue mais ter aquele contato íntimo como eu já tive. Eram meia dúzia embaixo da minha asa, eu sabia quem eram os pais, a mãe, se ele era casado, se tinha filho, você sabia um pouco mais da intimidade da pessoa, que diminuía um pouco essas possibilidades. Hoje não, então assim, infelizmente ou felizmente, você tem que ter circuito de câmera e ter ferramentas. A gente tem lá já ferramentas que a gente está até melhorando com a 2D de levantamento de possíveis fraudes. Em cima disso a gente vai trabalhando, é um monitoramento. A gente não deveria perder tempo com isso. Era para a gente estar muito mais preocupado em como melhorar o resultado, em mexer onde de fato altera o ponteiro ali do resultado, mas a gente tem que acabar usando um tempo precioso cuidando em formas da gente não sofrer esse tipo de lesão aí por parte de pessoas mal intencionadas. Mas acontece, tanto no profissional e até na vida pessoal, a gente vai ter essa desventura aí, é inevitável. A gente só tem que aprender com sabedoria a lidar com isso e não deixar que isso te impeça de evoluir. Eu conheço gente que não quer crescer a empresa porque tem medo de não dar certo, que não confia em gente e não tem como. Eu falei, ou você cria uma maneira de montar equipes e se resguardar para pelo menos mitigar esses riscos, ou você vai ficar na mesmice. E esse não é o caminho que eu escolhi para mim. É verdade. Eu vou te falar uma coisa que é bem clara para mim, sabe? Tem pessoas, Fernando, que ao não fazerem parte da nossa vida, elas nos trarão paz ao invés de saudade. Para mim é muito claro isso. E parece que é um conceito simples, mas é um conceito muito real. E falo de novo. Há pessoas na nossa vida que ao se afastarem, nos trarão paz e não saudade. A questão é que, enquanto nós não detectarmos que pessoas devem ser afastadas da nossa vida, porque todo mundo que está nos assistindo agora, quem vai nos assistir depois, cada no seu tempo, terão pessoas que precisam ser afastadas, Farley, da nossa vida, da tua vida, da vida da Duda, da minha, do Felipe, todo mundo aqui. Todas as pessoas têm ao nosso redor pessoas que nós temos que estar muito atentos, que precisam ser afastadas da nossa vida. Uma das coisas assim que eu procurei fazer na minha vida e que tem dado certo é entender quais pessoas nunca farão parte da minha mesa. Porque me traz paz. Porque, dependendo das mesas em que nós estamos, nós seremos envolvidos em tempestades que nunca foram suas. E tem pessoas que simplesmente nos arrastam para uma tempestade que não é nossa. E ainda que eu faça a opção de ver uma tempestade que não é minha, isso é uma opção minha e dependendo da pessoa, vale a pena enfrentar aquela tempestade com aquela pessoa, por aquela pessoa, porque eu entendo que vale a pena. Mas tem pessoas que simplesmente nos arrastam para as tempestades da vida dela. E normalmente são pessoas, Fernando, que elas continuam reclamando hoje de coisas que elas reclamavam há um ano atrás. Há muitas pessoas que passam o decurso de um ano e o que elas falam nos problemas de hoje são os mesmos problemas que ela relatava há um ano atrás. Nós temos que ter muito discernimento para que pessoas que com este comportamento não são pessoas que é para andar com pessoas que querem progredir na vida. Pessoas que querem progredir e precisam, Farley, progredir na vida, elas não vão falar dos problemas do passado. Elas vão falar das soluções do futuro e terão coragem, iniciativa e bravura e inteligência para viver esse futuro. São esse tipo de gente que a gente tem que ter na nossa mesa.
Porque todo mundo tem alguém na vida que fala das mesmas coisas do passado. E não sai daquele lugar nunca. Sim. É como você for conversar sobre algo que nada muda. E o meu interesse é de conviver com pessoas que querem se expor a todos os riscos de um novo caminho. Sim. Tudo que nós fazemos envolve um novo caminho. Pessoas que têm coragem para ousar são as pessoas que a gente tem que ter ao nosso lado. Uns 15 dias atrás, nós estávamos eu, Duda e Flávia, domingo de noite na nossa casa. Era um dia de sol. Você vai lembrar exatamente o que aconteceu. Devia ser que horas, Duda? 7h30 da noite? Quase 9 horas da noite. A Dani é minha filha mais nova. Ela fez 18 anos agora, está fazendo direito na PUC. E eu estou falando direito na PUC para contextualizar a situação. Ou seja, não é uma adolescente, ela já é uma adulta, fez 18 anos, apesar que eu só chamar ela de bebê, né, Duda? Só chamar ela de bebê. Se eu chamar ela de Daniela, é só a briga. Eu chamo de bebê. Então ela tem 18 anos, faz direito na PUC. Ela vai ser muito próspera na atividade, porque ela nasceu para aquilo. E ela chegou em casa, veio Flávia e Duda, domingo. Gente, preciso falar com vocês o que eu fiz. Vem cá, Duda. Você quer contar ou eu conto? Fala alto aqui pro pessoal ouvir. Ela chegou, Duda tá falando que ela chegou com um cooler em casa. Gente, ela foi. Eu moro em Niterói há muitos anos. A Dani nasceu em Niterói. Ela cursou, ela fez não sei quantos anos, numa das melhores escolas de Niterói. Não é verdade, Duda? É uma escola bem de, vamos falar assim, de elite em Niterói. Tô falando, não é, Duda? Não é isso? Conhece todo mundo em Niterói. Foi pra praia em Niterói. E ela tem 18 anos. Chegou com um cooler. Brotou em casa de noite com um cooler, Fábio. Domingo de noite. Gente! Falar uma coisa pra vocês. Falei, o que você fez? Eu tava na praia. Eu e a amiga, né? Tava na praia com a amiga. E aí eu falei, pô, meio assim, vou levantar um dinheiro. O que você fez, Dani? Pegamos a bicicleta. Soubemos que tem uma fábrica de picolé não sei aonde. Eu só ouvindo. Pegamos o cooler dessa amiga. Comprou 26 picolés. Que ela falou, não foi? Comprou 26 picolés, acho que por R$2 ou R$3. E foi pra praia de Itaipu, que é uma praia que ela não foi. Então, em Niterói, tem as praias de Piratininga, Itaipu, Cambuinhas. Ela estava em Cambuinhas, mas ela foi pra praia de Itaipu. E o que ela foi fazer domingo de sol na praia de Itaipu? Fala aí, Duda. Vender picolé. Gente, preste atenção. Você me conhece aqui das redes sociais, da minha empresa, do que eu faço. Você consegue visualizar, olhando para o que nós fazemos, para o tipo de comportamento que temos nas redes sociais, para quem nos conhece, de que uma filha minha esteja na praia vendendo picolé voluntariamente por R$5. Fez um rap, não fez? Você lembra do rap que ela fez? Gente, ela cantou vários raps. Tinha um jingle? Tinha um jingle. Bom, aconteceram várias coisas. Bom, o fato é que ela não vendeu nenhum picolé, porque acho que não vendeu nada. Chegou em casa cheio de picolé. Porque as pessoas olhavam pra ela. Ela não tem estereótipo de quem vende picolé, gente. Ela não foi com roupa de vendedora de picolé. Mas eu quero te falar. Incentive os seus filhos com liberdade para que eles sejam o que eles queiram ser. Porque sobre essa brincadeira tem muita profundidade. Porque se ela não soubesse quem ela era, se ela não soubesse que aquilo não a coloca em uma condição, não que seja um problema, mas entendo o que eu vou falar, como uma vendedora de picolé na praia, porque você, certeza, já conviveu com vários vendedores de picolé na praia, mas a tal vendedora de picolé na praia era minha filha. E eu tive muito orgulho do que ela fez. Não foi, Duda? Parabenizei, elogiei, de certa forma incentivei. E pra mim não tem o menor problema, não tô falando de vender o picolé. Tô falando que tem pessoas que simplesmente vão se colocar diante das adversidades da vida, que não era nem o caso, não era adversidade financeira, porque se ela falasse, pai, faz um pix pra mim de tal valor, faria na hora.
Eu tava falando, ela comprou 26 picolés, R$2 cada um, quanto é que dá? R$52. Então, investiu R$52, não vendeu nenhum picolé, voltou para casa com parte do picolé que teve que dividir o que sobrou. A sócia. A sua sócia. Chegou em casa cheio de picolé. Mas esse tipo de coisa que nós temos que incentivar os nossos filhos. Porque, entendo o que eu vou falar, Fernando, ela inicia na vida adulta. Qual o grau de exposição que talvez um jovem dessa idade faria na sua cidade vendendo picolé? Qual o tipo de olhares que você teria sobre você se um filho seu fosse vender picolé em algum lugar? E quando você trabalha com liberdade, com caráter, aquele papo que eu falei, fidelidade, com amor, a nossa descendência pode fazer o que ela quiser. Porque está sobre pilares que mudam todas as coisas. E há pessoas que são prósperas em qualquer coisa. Não existe só prosperidade no segmento de distribuição, não prosperidade só no segmento de varejo, nem na atividade, nem como economista, ou como médico, ou como fisioterapeuta. Há pessoas prósperas em todas as atividades. Certa vez eu falei sobre isso, que não tem a ver com o que você faz, tem a ver em como você faz. Então, se a minha filha, uma das minhas filhas, num determinado dia optar por de novo e vender picolé na praia, e se ela falar comigo em casa, Duda tá ali. Duda, se a Dani fala assim, pai, me leva hoje na praia para vender picolé, eu levo ou não levo ela? Eu levo, não levo? Levo e vou incentivar. Agora, quer ver uma coisa muito doida? Tá aqui minha filha. É possível que eu fique do lado dela, ela ajudando a vender o picolé? O que você acha? Sim ou não? Óbvio que sim. Porque quando você tem fundamentos, não é a condição em que você está que determina quem você é. E essas verdades que a gente compartilha aqui, elas que permeiam e norteiam o que você vai fazer da sua vida. Porque tem pessoas, que eu falo sempre, que precisam de um crachá, precisam de uma posição, precisa fazer de uma cadeira para que ela se sinta importante. E eu sempre falo isso sobre servir. Porque da mesma forma em que... Eu tô falando a história do venda do picolé, porque é uma história real, verdade, que aconteceu na nossa casa. Mas talvez você, se seu filho falasse que vai vender picolé ou vai fazer alguma outra atividade, você o incentivaria? Não incentivaria? O que você faria para que essa pessoa ela seja próspera no que ela faça? Então, trabalhar com liberdade, dar liberdade às pessoas na nossa casa. Liberdade às pessoas que trabalham conosco. Mas é uma liberdade que, por trás dela, voltando àquilo que eu falei inicialmente sobre o que fundamenta a liberdade. Fidelidade, caráter e amor. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Ela pode dar liberdade que ela quiser. Você pode dar liberdade para mexer no caixa, pode dar liberdade para mexer na sua conta, liberdade para tocar determinada área da sua empresa. Porque uma das atribuições, uma das virtudes mais raras hoje é a fidelidade. Então, e não há forma de você medir a fidelidade sem que você dê liberdade. Sim. Então, uma ótima forma de você entender quem é que não vai andar com você é dando liberdade. Porque essa pessoa ela vai demonstrar uma das 3 virtudes que ela deveria ter relacionada à liberdade que ela não demonstra. E não é a pessoa para caminhar com você. E esse tipo de coisa, Fernando, que permeia os nossos negócios. Você percebe que esse comportamento em que, falando aqui com Duda, mas eu iria para a praia vender picolé ou não iria? Duda falou, óbvio que você iria mesmo, de boa, e levaria de boa, eu contaria história, não contaria? Para quem fosse comprar, eu não ia contar a história que eu digo, eu ia interagir, eu quero assim, interagir. E Fernando, te falar uma coisa, essas virtudes, essas caras, são as mesmas coisas que eu também percebo em você, que você também entraria numa história como essa, se comportaria dessa forma, porque nós fomos ensinados a ser assim. Você falou, você foi borracheiro? Sim. Lavou carro? Lavei carro, ajudante de mecânico, de eletricista, e varria chão, lavava tudo, fazia tudo que era preciso. E assim, muito em relação a isso que você está falando, acho que muito mais importante do que se ela estava vendendo picolé ou pipa ou qualquer coisa é a atitude que ela teve, que em algum momento da vida ela vai precisar, como advogada. Talvez ela tomar a iniciativa, tomar a frente de uma situação. E isso faz parte da vida de quem quer prosperar, de quem quer evoluir, de quem se destaca. Então, assim, o mais importante disso tudo é ela copiou isso de alguém. Uhum.
Então, assim, ela tem exemplos aí a quem, que não só você, certamente, talvez um dos principais, mas ela tem outras pessoas que ela observa e que dali ela vai pautando a formação dela de personalidade, de caráter, de tudo isso e vai se transformar em alguém relevante no futuro. E dentro de todo esse contexto que você está trazendo, eu acho que é isso, a gente se associar e essa transformação de você ir se relacionando com novas pessoas e outras acabam ficando para trás, porque já não faz mais sentido algumas. Não é que você teve um problema ou que aquela pessoa não foi bacana com você, é porque dentro do que você enxerga hoje, que é o seu futuro e que é o seu objetivo, algumas pessoas que pensam muito diferente, que têm objetivos muito diferentes, elas naturalmente vão se desligando da sua vida e ficando para trás. E isso, alguém que já foi muito importante para você em algum momento, hoje você praticamente não tem contato. E você vai se associando a outras pessoas que talvez estejam no lugar onde você quer chegar, que você vai passar a admirá-las, observar o comportamento. Tem uns conceitos de programação neurolinguística que chama modelagem, que é você observar aquele que está numa posição de destaque e tudo, você observar o comportamento, estudar a vida daquela pessoa, o que ela fez, e você trazer isso para a sua realidade, adaptar a sua vida, e a possibilidade disso aí funcionar é enorme. E nisso, no decorrer da vida, alguns pensam diferente, às vezes tem os objetivos não são tão grandes, assim, grandiosos, igual talvez o seu seja, essas pessoas vão ficando para trás, entendeu? E é isso que a gente quer passar para quem trabalha com a gente. Eu converso muito com eles lá, tudo assim, cara, se alguém algum dia precisar sair daqui, porque você tá tão capacitado e bom no que você faz, a ponto de eu não ter condição de fornecer para você tudo que você merece, eu vou sentir que meu papel tá cumprido e vou ficar feliz com isso. Se alguém se desligou da empresa porque ofereceram para ele uma oportunidade melhor ou foi montar um negócio, e já aconteceu em algumas possibilidades, você entende que você, o teu propósito ali dentro do que você faz, que como eu costumo falar da 2D, é uma empresa de propósito, não é uma empresa que visa o resultado financeiro, acho que isso acaba sendo consequência. Eu busco fazer algo parecido de você entender que você tem responsabilidade sobre a vida daquelas pessoas também, que ela depende das suas decisões. Então, assim, a gente vai caminha dessa forma. caminhando assim. Só o horário aí, como é? 1h02? Ainda temos mais uns minutos aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. O que mudou? Eu não vou nem falar da Golfinho. Falar na CPF. Uhum. De verdade, o que mudou na tua vida, Fernando, depois que nós realmente nos conhecemos? De verdade. Eu não consigo. A empresa ela faz tanto parte da vida da gente, a gente vive tanto isso que nem acho que o CPF e o CNPJ eles caminham muito Misturado. junto. A gente, fazendo um resuminho básico, assim, a gente acabou se conhecendo através do Bruno, que foi um momento que eu entendi que eu sozinho, com o meu conhecimento, eu não ia conseguir absorver e abranger tudo que eu precisava para eu poder evoluir. Como eu falei, em 2007 eu voltei para a empresa, fiz tudo intuitivamente por muito tempo e percebi que a minha falta de conhecimento poderia ser uma barreira. Comecei a estudar, procurei Sebrae, fiz uma infinidade de cursos. Você fez em Empretec, não foi? Fiz Empretec. É maravilhoso. Eu indico para todo mundo Empretec. Maravilhoso. Empretec é transformador, independente do nível e do momento que você esteja na sua carreira. Empretec é fenomenal. E tá um pouco pautado em cima disso que eu falei de modelagem aí. Então, assim, quem tiver a oportunidade de conhecer... Eu não fiz, Fernando, mas todo mundo que faz é só elogios. Mas é só elogio mesmo. E fiz algumas coisas no Sebrae, aí culminei num curso na FGV, um MBA na FGV, de gestão empresarial, que também é formidável, que me ajudou muito quando a gente se conheceu, porque eu já tinha alguns conceitos que me facilitaram a entender a linguagem que precisava para o negócio. E eu precisava de ajuda. Falei assim, cara, conversei com o Bruno indicou. E assim, foi a partir do momento que a gente começou a conversar e dentro do que você falou, tinha tudo para você falar que não queria atender a Golfinho. Porque realmente não tinha nada a ver. A gente tinha motopeça, mas 80% do negócio na época era material de borracharia, você não conhecia nada.
E eu lembro da primeira vez que a gente sentou junto, você fez aquelas contas muito rápidas, eu falei assim, caramba. E depois daquilo, acho que a gente se encontrou umas 2 ou 3 vezes, Foi. até que a gente fechasse o nosso contrato, que nunca foi assinado até hoje. Até outro. Fala, cadê o contrato do Fernando? Duda, pega o contrato do Fernando. A gente fechasse esse contrato que nunca foi assinado e assim, além da amizade que a gente formou, eu aprendi muita coisa, não só com você, em relação a valores, a forma como lidar, esse modelo de atendimento da 2D, que fica enraizado, que o Pedrinho levou para a empresa dele também, que você chega lá e você é extremamente bem recebido, né? Então você vai trazendo isso também para a sua vida. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas por intermédio da 2D, as quais algumas já estiveram aqui no podcast, e as quais eu admiro bastante, até assim, observo o que eles fazem, como eles fazem. Alguns eu tenho a oportunidade de conversar individualmente. As primeiras vezes que você me convidou para sentar com eles lá, eu não lembro, sei que estava a Fernanda, acho que estava o Arni, acho que o Ernesto. Aí eu olhei assim e falei assim, cara, será que eu mereço estar nessa mesa aqui? Eu até te falei isso aí, eu falei, cara... Eu lembro disso. E assim, eu sempre fui muito empenhado, eu uso as ferramentas e faço tudo, mas eu vi os caras assim que eu falei, cara, eles já estão num nível muito diferente do que eu me encontro nesse momento. E assim, essas oportunidades, elas foram me ajudando a me transformar, às vezes muito mais do que uma escola, uma FGV, um Sebrae. Essa troca de experiências com você diretamente e que você traz a tua bagagem, a bagagem de todo mundo que você conversa, e conhecer essas pessoas vem me ajudando a crescer assim, absurdamente como empresário diretamente, e eu tenho certeza que como pessoa, por você conseguir trocar com essas pessoas que estão assim, a quem eu tenho toda essa admiração que eu falei. Então assim, não tenho dúvida, eu não sei em percentual falar o quanto eu evoluí e melhorei como pessoa, mas foi algo extremamente considerável. Eu sempre vou ser grato a tudo que você vem fazendo. Aquela honra daquele dia, naquele dia eu não falaria nada, porque eu sempre falo... Da festa no final do da ano passado. festa, isso. Eu não falaria nada naquele dia, eu falei, Cristiano, não vou falar não. Aí na hora me deu um estalo assim, falei, pô, o Marquinhos tá aqui. Porque todo mundo te conhece, mas às vezes eles não te viam. Eles te conhecem de nome, conhecem a 2D, conhecem o Farley, mas não tinha oportunidade. Né? Então eu achei que era um momento oportuno e propício para que eu fizesse uma apresentação. E é muito difícil fazer uma apresentação sem que essa homenagem ela venha junto, dada a importância que a 2D e você em particular tem na empresa. A gente transformou um absurdo. Está muito aquém do que eu imagino ser possível, mas a empresa cresceu de tamanho 3 vezes. Né? Aí fomos para 9 anos aí tudo, e a gente cada dia mais tendo horizontes aí, possibilidades de chegar mais longe ainda. Glória a Deus por isso, viu, meu irmão? E você vê como que é importante uma relação pautada na confiança. Não há nenhuma espécie de contrato que possa estabelecer o nosso relacionamento, a nossa honra, a nossa palavra um com o outro. E o que o Fernando falou é verdade. Assim, há vários clientes, Duda, que na 2D nunca foram estabelecidos nenhum contrato. É correto, juridicamente, que o tenha. Mas eu acho que para 90% dessas pessoas que caminham conosco há muito tempo, se chegar hoje e pedir para assinar um contrato, não é que elas não façam. Elas talvez até estranhem o comportamento, assim, pô, o que mudou na 2D para que agora tenham um contrato, não que melhorou. Podem ver isso até como olha que coisa estranha, com uma estranheza. Lembra-se que eu falei que o nosso segmento é costumeiro? E quando eu falo sobre isso, eu estou falando que qual é a relação contratual que perdura durante anos e anos e anos e anos sem um contrato pré-estabelecido de boca. Isso é um erro? Lógico, então você não deve fazer isso na sua empresa. Jurídico, né? Juridicamente é uma aberração. Mas com as pessoas das quais eu não tenho contrato, porque não é com todas as empresas, são com empresas que vieram de uma outra época, de um outro momento. Foi estabelecida uma relação. Esse contrato costumeiro, ele tem extremo valor. Um dos países mais formais
E por mais no trato, no comportamento, naquilo que foi contratuado, é a Inglaterra. E a legislação na Inglaterra, ela é costumeira. É estranho, são hábitos. Então aqui o fundamento normativo vale o escrito, que muitas pessoas, ainda que esteja escrito, nem o seguem. E na Inglaterra, que tem um fundamento normativo costumeiro, as pessoas seguem os costumes. Então, não quero dizer que o costume deva ser estabelecido no contrato, mas dependendo com quem você esteja. Meu pai, Fernando, era um homem. Meu pai talvez seja talvez o homem mais honrado, ou um dos mais honrados que eu já conheci na minha vida. O meu pai, a palavra dele varia mais do que, à época, cheque assinado do que muita gente. E eu aprendi dessa forma. Aprendi da palavra, compromisso, correto, ética. Eu estava falando com o Duda no carro vindo para cá, das coisas como tem que ser. Em empresa, em negócio, não pode ter nada errado, não pode ter palavra não cumprida, não pode ter, tem que ter tudo princípios. E esses princípios, eles te levam, quando as pessoas têm princípio, ela terá um propósito diferente na vida. Então você veja o que está acontecendo com a Golfinho. A Golfinho, cada vez mais, a Golfinho está estabelecendo o seu lugar no mercado, expandindo no mercado. Nós iremos avançar muito com uma série de novas inteligências de negócios que são necessários. O mercado de moto é um mercado extremamente ácido, muito ácido. Se o mercado automotivo ele o mercado de moto ele é penoso demais. Sim. Mas penoso. Nem penoso. Eu acredito que a gente está aí em um atraso aí de pelo menos uns 20 anos em relação a automotivo. Mercado de duas rodas. De duas rodas. Olha o que o Fernando está falando, gente. Que o mercado de duas rodas, o Fernando usou aqui um tempo de 20. Eu não sei se 20 é muito, não sei se 20 é pouco ou se 20 é justo. Mas fica muito claro que o mercado de duas rodas, na leitura do Fernando, é um mercado que, um modelo de gestão, sim, administração, uma série de coisas, é um mercado que está anos atrás do mercado de quatro rodas. Então você que trabalha no mercado de quatro rodas, que vê uma oportunidade no mercado de duas rodas, eu vou escrever um cuidado, a palavra cuidado, com esse prédio aqui tem quantos andares, Farley? Uns 13? Cada letra deve ter quase o tamanho desse prédio. Cada letra, um cuidado com caixa muito alto, porque o mercado de moto, dado ali a volumetria, né, a escalabilidade, né, da frota de moto, só crescendo, vamos para o mercado de moto. E o mercado de moto, ele é penoso, mas tem um degrau abaixo do mercado de moto. Borracharia. Tem. Então, calma, para. Está estagnado, eu acho. Olha só. Eu estranhei muito, Fernando. Quando eu peguei os seus primeiros dados, eu não vou dar aqui os números para avaliar, mas eu vi o remendo. Lembra do remendo e câmara de ar? Remendo e reparo. Remendo e reparo. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada aqui, irmão. O que houve? Eu falei, cara, os dados que eu milito são amortecedores, embreagem, pastilha, e comecei a lidar com dados de câmara de ar e remendo. Sabe o que é remendo? Põe na câmara de ar, não é isso? Eu falei, cara, eu acho que eu peguei teus dados errados. É isso mesmo. Eu falei, não tem como, não existe esse mercado. Então, irmão, eu não estou falando só de mercado, estou falando que existem mercados muito peculiares, com dinâmicas peculiares, para você estar presencialmente nesse mercado. Como é que você faz para vender remendo para um borracheiro que pode estar de verdade embaixo de uma amendoeira como há vários? Nenhum elemento pejorativo, fato, sim, como em parte ele é. Como é que você faz para atender esse tipo de público? Como é que você entrega? Se quando chove, quando chove tem um lado bom, tem um ruim, que a água esconde os buracos, o carro fura mais pneu, mas por outro lado, onde vai reparar enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, existem mercados muito peculiares, que é o mercado de duas rodas, o mercado de borracharia, e para você ter um modelo de gestão como você tem, e nesse mercado em que todo esse comportamento seria desnecessário, Para que eu vou ter um comportamento de gestão dessa forma em um mercado tão pouco relacional a isso? Ele não tem uma relação de você ser um gestor. No mercado de borracharia, os termos que você usa, o modelo de gestão que você usa, o modelo de gestão que o Fernando usa, ele poderia, utilizar numa distribuidora nacional das maiores do Brasil, que é o modelo que com certeza é utilizado lá.
as métricas, os princípios, os modelos econômicos, financeiros, tributários, fiscais, irmão. É muito melhor você estar preparado para um ambiente como esse, ainda que onde você está, você não viva essa realidade. Entenda o que eu vou falar. Uma mentalidade preparada, ela muda a sua realidade geográfica. Uma mentalidade preparada, aonde você está, muda a mentalidade geográfica. Isso é uma decisão que a gente tem que tomar, porque assim, a gente acaba tornando a empresa preparada para o futuro muito mais cara no momento atual. Então, assim, você poderia estar tendo um resultado maior, que é o que acontecer com a gente agora, com uma empresa mais enxuta, com menos ferramentas, com menos suporte, com menos colaboradores. Só que se você projeta um crescimento, você tem que estar pronto para ele. Você não pode esperar isso acontecer para depois você ver o que você vai fazer. Então, assim, acreditando no trabalho, em tudo que você está fazendo, você prepara a empresa para ela estar pronta hoje, ainda que menor, para o momento que ela estiver grande. Isso custa. Assim, você tira do que seria um resultado líquido hoje para investir, acreditando em tudo que a gente está fazendo, em todo esse risco que a gente corre, em comprar sem ter a certeza da venda, só baseado em estudo estatístico, em histórico. E essa é o dia a dia do empresário no Brasil. Agora você vê, Fernando, se troca você de cadeira, naturalmente, para uma distribuidora nacional, os conceitos que você utiliza são os conceitos que são utilizados nas cadeiras de quem tocam empresas nacionais. Conceitos. É óbvio que você vai demorar um tempo para ter intimidade com os números da empresa e com o número da sua empresa. Agora, falando de conceito de gestão, conceito de aplicabilidade, resultado, esses são os conceitos. Então, como eu estava dizendo, que se o mercado automotivo já é um mercado residual, e você em um mercado como esse, que tem um degrau abaixo, com este comportamento na gestão, com essa visão de gestão, com esse modelo de gestão de expansão e de administração compartilhada, administração responsável, administração de você realmente gerir de forma madura ali os resultados da empresa, os resultados que nós colheremos juntos da Golfinho serão resultados muito maiores e melhores do que em qualquer outra operação que não use um modelo de gestão. E isso, Fernando, trará muitos bons frutos para todos nós. Para quem hoje trabalha na empresa, para os colaboradores da empresa, para nós que caminhamos juntos, então uma celebração de cada bom resultado da Golfinho, uma celebração também na nossa casa. Porque parte do que nós vivemos na 2D, parte que nós vivemos na nossa casa, uma parte dela é fruto do que a Golfinho também, como empresa, faz. E isso nos leva para que haja uma unidade, em que a Golfinho e a 2D são empresas de verdade, juridicamente diferentes. Mas o nosso espírito não é. O nosso espírito não é. Uma situação que acontece na Golfinho, ela é tão relevante, tão importante quanto é na 2D. E quando você cria, Farley, uma unidade desta forma, é óbvio que você gera um modelo de gestão mais seguro. Porque uma das grandes coisas que nós temos que escolher na vida e ter discernimento é saber quem nós escolheremos, elegeremos para estar ao nosso lado. E essa eleição, essa seleção determinará todo o nosso futuro. Então, quando uma pessoa seleciona a pessoa errada para estar ao seu lado, você terá uma condenação do seu futuro. Muitos futuros foram condenados por uma escolha mal feita. E muitos futuros foram transformados por uma escolha, ao contrário, sendo bem feita. Então nós temos que saber escolher, Farley, quem nós teremos na nossa mesa. Qual tipo de pessoas nós teremos na nossa mesa. Eu determinei, eu tenho falado sobre isso com Duda, às vezes eu já compartilhei essas coisas com o Farley também. Eu vou ser cada vez mais, honestamente, seletivo com quem vai estar na minha mesa. Não estou falando aqui do podcast, estou falando de tudo. Estou falando de tudo. Porque nós temos que ter uma autoridade que está sobre a sua vida, que está sobre a minha vida. Essa autoridade ela pode ser impulsionada se os princípios e propósitos fizerem sentido. Então, se nós trabalhássemos aqui, Farley, objetivando exclusivamente resultados financeiros, certeza nós estaríamos em uma situação financeira bem diferente. Mesmo porque, como eu milito profissionalmente na área fiscal, você imagina que a área fiscal, no ilícito,
E muita gente vai para o ilícito, o que ela promove. Então nós temos que selecionar quem nós vamos eleger para caminhar ao nosso lado. E te falar, cara, você é um presente na nossa vida. Porque tem um horário aí, né, Farley? Que horas são aí? 1h20, hora de encerrar. Você é um presente na nossa vida. Na minha vida, no meu CPF, na minha casa, com que frutos da Golfinho que promove na minha casa, na minha empresa, com o CNPJ da 2D. Você é um homem de honra, você é um presente na nossa vida. Eu não consigo, talvez, retribuir, Fernando, porque em todos os eventos que eu faço, a Golfinho está presente. Em todos os treinamentos que eu faço, a Golfinho está presente. Em todo pequeno ou grande movimento que eu faço, a Golfinho está presente. E a Golfinho está presente através da sua vida e muitas vezes as pessoas que nós falamos aqui, como o Rainan, enfim, como outras pessoas que nós falamos aqui. Então, cara, em nome da minha família, Duda que está ali, minha princesa, né, Duda? Da minha família de verdade, em nome da 2D, né, Farley? Muito obrigado por esse tempo até aqui vivido, pela sua fidelidade, pelo seu caráter, pela sua confiança, pelo tempo que você creditou a nós confiança para construir essa história juntos. Pena que na vida há poucos Fernandos. O mundo deveria ter mais Fernandos, né, Farley? Seria um mundo de verdade diferente se tivessem mais homens e mulheres com o teu caráter. Porque quem conhece a Golfinho pode talvez reconhecer como uma das maiores empresas aqui do Rio de Janeiro na atividade que ela exerce. Mas é uma empresa que, por mais que você cresça, o teu comportamento e caráter é muito maior do que tudo isso. Então, Deus te abençoe, viu, meu irmão? Muito obrigado por você aceitar esse convite. Vou te dar aqui a palavra para você dar as tuas considerações finais. Depois eu me despeço aqui do pessoal. Marco, Farley, Duda, todos da 2D, eu só tenho a agradecer. Acho que essa formação de caráter, valores, tudo isso a gente traz de casa, mas a gente vem fortalecendo de acordo com as experiências, com as pessoas que a gente se relaciona, e tudo que você falou é verdade. A gente tem que fazer escolhas, e escolher quem está do teu lado é uma das escolhas mais importantes. E eu acho que para deixar de recado, eu dou muito valor, e eu acho que parte do que a gente consegue conquistar e evoluir, ela está pautada em você adquirir conhecimento e transformar esse em resultado. Mais importante do que isso, eu não estou falando só de você fazer uma faculdade ou uma pós-graduação, não é só isso. Hoje a gente tem informação na palma da mão e a gente precisa dedicar um tempo do nosso tempo de trabalho a adquirir esse conhecimento, porque hoje, diferente de como era antigamente, você pegava uma pessoa que talvez não tivesse muito estudo, ela prosperava e montava várias empresas. Hoje eu acho praticamente impossível que isso aconteça, dada a quantidade de informação e tudo que a gente precisa fazer para evoluir. E você transformar isso, você não só negar informação para quem trabalha com você, dissipar o conhecimento e permitir que as pessoas também evoluam. E o mais importante de tudo, acho que é você entender o teu papel no mundo. Acho que uma hora a tua ficha tem que cair, você tem que parar e fazer uma reflexão. Entender assim, se eu faltar, sentiram minha falta, eu deixei uma história, deixei um legado. Entender qual é o seu propósito, ele está muito relacionado a você pensar também no próximo, não só em você. E a consequência disso vai ser o resultado chegar para você, para sua família, e você ajudar a transformar na vida das pessoas. E assim, eu aprendi muito isso com todos da 2D também, e fortalecendo tudo que eu já trouxe. Assim, eu sou extremamente grato, e da mesma forma que você falou que eu sou um presente, vocês são para mim. Minha família, minha mulher, a Érica, o Gabriel e o Arthur, eles acabam sabendo por te conhecerem já pessoalmente, eles sabem o quanto que a 2D é importante pra gente, o quanto isso trouxe de benefício para nossa vida. Você ter lá meu pai e minha mãe, que você os conheceu, o Fábio também conhece. São pessoas que abriram mão de muita coisa, e eu tenho uma satisfação gigantesca de poder, eles lá, saudáveis hoje, eu consegui retribuir o que eles fizeram por mim, pela minha irmã. Então, a gente está conseguindo a empresa hoje, apesar da empresa, hoje eu sou o proprietário, mas ela traz sustento para todo mundo até hoje, e eles trabalham lá até hoje. Aí você vê imagina a satisfação de um filho, você poderia estar
os papéis eles vão se invertendo e nunca teve uma conversa de sucessão. Você pergunta, acho que a gente já falou isso com meu pai, a gente nunca conversou. A partir de agora é você, não sou eu mais. Eu nem sei com exatidão falar o momento que isso aconteceu. E nisso a gente foi se associando a pessoas como vocês e as coisas foram acontecendo. Como eu falei, a gente está... Eu acho que isso é bom, a gente está muito distante ainda do ponto que eu acho que a gente pode chegar. Mas se eu olhar para trás, o que a gente já passou, você viu lá o cantinho que a gente morou, tudo aquilo, e o que eu consegui conquistar até hoje, proporcionar para minha família, eu acho que só tem como crer que as coisas estão no caminho certo, que as decisões que a gente vem tomando, elas têm sido acertadas. E eu acho que daqui para frente é só a gente pensar em prosperar e junto com vocês chegar o quão longe Deus permitir quanto for possível. E para encerrar, agradecer a você, irmão Farley, Duda, que está começando uma caminhada nova. Eu só tenho a agradecer e, assim, não se preocupe que você paga com juros tudo que você acha que eu faço por você, você tem feito por mim, irmão. Então é só gratidão e que a nossa relação ela não pare de evoluir, que a gente se mantenha junto por muito tempo evoluindo. A prosperidade da 2D é a minha felicidade também em paralelo. Obrigado por tudo. Eu que agradeço, viu, irmão? E olha só, chegando aqui ao encerramento desse episódio, você vê o quanto tempo leva para construir uma boa história. Então, tudo leva muito tempo. Mas uma coisa também é verdade. O tempo também leva tudo. Tudo leva muito tempo para construir, mas o tempo também leva tudo. Nós temos que ter muito cuidado, muito zelo com o que nós fazemos com o nosso tempo. E é por essa razão, Fernando, que eu estava dizendo e reforçando e finalizando aqui. Escolha bem o seu tempo, escolha bem quem senta na sua mesa, escolha quem são as pessoas que caminham contigo, escolha as pessoas que te façam sonhar, te façam enxergar e te façam você ir um pouco mais além do que você iria sozinho. Nós também não chegaríamos aqui também, Farley, onde nós chegamos, não fossem pessoas como você, que caminhou conosco esse tempo e que nós juntos vamos ir a um lugar ainda mais longe. Amém. Gente, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado. Grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau.